Olá, pessoal. Hoje, acompanhado pelo meu fiel escudeiro Marcelo Rax, teremos aqui no Argumento um convidado que acho que dispensa qualquer tipo de apresentação pelo que ele fez, pelo que ele pensa e pelo que ele realizou para a comunidade de Pelotas. Meu nome é Luiz Mário, bem-vindo ao Argumento e hoje com o Dr. César Borges. Bem-vindo, César. Muito obrigado, eu agradeço esse convite do Marcelo e a ti também, Luiz, e sobretudo o podcast Argumento. Me honra muito estar aqui, eu acredito que é a primeira vez que eu participo de um podcast desse tipo. Que honra, hein? Uma honra para nós. Pô, especial. obrigado. Uma pessoa que deixa um legado na história de Pelotas. Vamos falar mais durante o programa. Pois não. Doutor, eu vou te chamar de doutor a entrevista inteira. Sim. Eu vou te fazer uma pergunta para nós quebrar o gelo já. Sim. César Borges tem alguma mágoa da comunidade pelotense? Não, de modo algum, não tenho nada, nenhuma mágoa. Nenhuma. Mágoa não. Mágoa não tem. Da comunidade pelotense não tem. Isso é bom. Não dá para guardar mágoa de nada. Se a gente guarda mágoa, faz mal. A mágoa pode levar a infarto, né? Não se justifica de maneira nenhuma sentir mágoas. Quando a gente sente mágoa, se corrige de alguma maneira. Mas eu não tenho nenhuma queixa, nenhuma mágoa em absoluto. Se arrepende de algum ato? Na vida a gente se arrepende de muita coisa, né? Se arrepender de qualquer atividade ou qualquer ação que não tenha sido adequado naquele momento, a gente se arrepende e depois se corrige. Isso faz parte, sobretudo em serviço público que eu participei, em atividade normal médica, a gente se arrepende, porque não é muito fácil, às vezes, tomar decisões. Todas as decisões na vida, a gente corre o risco de se arrepender, porque nem sempre a gente tem certeza absoluta que elas darão certo. Às vezes, por melhor que seja a intenção, qualquer atividade ou qualquer medida, ou qualquer ação que a gente toma, pode não dar certo, e aí tem que ser corrigido. Em medicina, às vezes, também ocorre, em qualquer atividade. Perfeito. Interessante que na área da gestão, muitas vezes os visionários, as pessoas que querem evoluir e pensar diferente, por aqueles que não pensam da mesma forma, que não querem evolução, não querem o melhor, não querem o crescimento, são rotulados e taxados por eles. Por isso, acho que acredito que a pergunta do Luiz Mário foi nessa direção, se existe alguma mágoa. O senhor é um visionário. Um empreendedor, diria mais, mesmo dentro do serviço público, é alguém que pensou fora da caixa e quis mais para a Universidade Federal de Pelotas. O senhor acredita, e eu vejo, e nós, população, sentimos isso, que ter deixado um grande legado com a Universidade Federal em Pelotas? Eu acredito que o legado não foi deixado por mim, sim pelo grupo que trabalhou comigo. Isso não é uma atividade isolada, né? Qualquer administrador tem isso, tem a consciência disso. Não se consegue fazer nada sozinho. O que se consegue fazer depende da gente como pessoa no momento que a gente tem ideias e que essas ideias a gente possa lutar por elas. Agora depende de um grupo. Eu não fiz absolutamente nada que tenha tido sucesso na universidade, estou me referindo aí, baseado nessa pergunta, é claro, sem o apoio de um grupo de pessoas que me auxiliaram muito. Sem eles, dificilmente eu faria alguma coisa, porque não se pode trabalhar isoladamente. Existem assessores, existem pró-reitores, existe uma série de pessoas que lutaram para que aquilo fosse feito. É claro que eu sempre digo, em qualquer atividade em que existe um gestor, depende muito do pensamento do gestor para que essa ou aquela ação se conclua ou que tenha sucesso, né? Mas não em absoluto, que dependeu apenas de mim, né? De maneira alguma. Agora, eu acho que muita coisa boa foi feita. E, lamentavelmente, o que eu vou falar não é nenhuma mágoa, nenhum questionamento às pessoas que me sucederam. Mas é comum no Brasil que quando um gestor é substituído ou não é reeleito ou passa o cargo a outro, as coisas boas não são seguidas, dificilmente elas são continuadas. Há uma interrupção, muitas vezes de ordem de natureza política,
seja política partidária ou política de determinado grupo, mas não se segue absolutamente nada que é bom. É muito difícil que isso ocorra. Então isso é ruim porque às vezes cria interrupções e se perde muitas coisas que estão em andamento. Eu tenho certeza que isso é uma coisa que teria que, ao longo do tempo, ser modificado, esse tipo de, digamos assim, de atitude ao longo dos anos, uma vez que o pessoal vai se aperfeiçoando, né? Em política também é assim. A gente nota que um presidente da República termina o seu mandato, um outro assume, e nem sempre, ou quase nunca, as ações são seguidas independente do pensamento político ou não, seja bom ou ruim, mas não há uma continuidade de algumas ações que poderia dar um bom resultado. Na universidade é a mesma coisa. Eu tenho certeza que algumas ações que ficaram interrompidas quando eu deixei a reitoria na última gestão, em 2012, algumas coisas foram interrompidas e não foram sequer continuadas. E se perdeu muito disso, sobretudo em ações vinculadas à fronteira. Então, ações de intercâmbio internacional e ações que estavam em andamento. É claro que dependia dos governos que estavam naquela época e posteriormente foram trocados, né? Foram modificados o seu tipo de pensamento. Na política se fala isso como projeto de governo e não projeto de Estado. Não dar continuidade ao governo anterior, tudo que de bom foi feito. Mas eu vejo na sua fala, uma fala de gestor. Eu sou graduado em marketing, trabalho com gestão, sou empresário. E o grande segredo da gestão, uma empresa que eu trabalhei certa feita, chamada Tramontina, acho que o senhor deve conhecer, obviamente. Meu pai trabalhou na Tramontina quando nasceu a Tramontina, há em torno de 60 anos atrás, eu me lembro. Desculpe interromper aí, mas o meu pai trabalhou como representante da Tramontina aqui na região. Estava nascendo a Tramontina, hoje é uma potência. E viajávamos muito e algumas vezes o seu Clóvis Tramontina junto. Pessoa que eu admiro muito, apesar do problema que tem uma doença chamada esclerose múltipla, o senhor neurologista obviamente conhece, mas o seu Clóvis dizia algo, e na gestão é muito comum dizer, o segredo da gestão é saber delegar tarefas, né? Então, a boa equipe é resultado de delegar essas tarefas. E o senhor é um gestor, então, pelo que me parece, nato, né? Vem essa veia de gestor. Mas é interessante e intrigante isso, que sucessores não deem sequência aos trabalhos muito bem feitos. E muitas vezes, na gestão pública, se vê por revanchismo político, né? É algo que incomoda muito, porque é o nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte, que é simplesmente jogado no ralo por revanchismos políticos. Eu não concordo com o que foi feito, mesmo que tenha sido algo muito bom para aquela entidade, para aquele município ou estado, mas isso incomoda muito ao contribuinte. E cada vez mais as pessoas têm percebido isso e têm se indignado muito com isso. Então, toda a minha admiração e concordo plenamente que muitas vezes não dão sequência, principalmente com dinheiro público, com que do nosso dinheiro é feito ou foi feito por gestões anteriores, né? É indignante. Isso ocorre, isso é normal, eu acho, ainda no país, né? Isso existe, é claro. Mas eu acho que isso vai sofrer um processo de modificação ao longo do tempo, dependendo, é claro, das pessoas vão evoluindo, mas na universidade é outro ambiente, não é o mesmo do país em geral, porque é outro nível de trabalho, as pessoas são um grupo menor. É claro que tem uma instrução, ou digamos assim, o próprio nome já diz educação superior, então o pensamento não é como no resto da população, em que há uma diversidade extremamente grande em conhecimento e economicamente também isso influi em qualquer decisão ou em qualquer posicionamento melhor. Esse espírito de equipe, né? Resumindo, é um espírito de equipe, de decisão, que tem que ter um capitão, vamos botar assim, da equipe. Talvez tenha herdado da medicina, né? No teu caso, não, acho que no teu caso como cirurgião, tu depende do anestesista, depende da enfermeira, depende, acho que de todo mundo, é uma equipe. Né? O sucesso de uma boa cirurgia não é de uma pessoa. Realmente, a cirurgia depende de uma equipe. Embora o responsável seja pessoas. O responsável é sempre um só.
Da mesma forma, E na no universidade. caso, e aí que tá, Responsável na é um só. universidade, É um aí só. é nisso que exatamente, que eu queria chegar nesse aí. O responsável fica sempre... Coisas boas ou ruins, o responsável é um só. Sobretudo as coisas ruins que ocorrerem, a Principalmente. responsabilidade é só de um. Eu faço ideia, Isso doutor. faz parte. Claro que se a gente imagina que seja assim, ou que se imaginasse e que seria assim, eu acho que pouca gente seria gestor. Porque as leis são muito duras. E tu teria feito alguma coisa diferente? Voltar um Algumas pouco, coisas, voltando ao tempo, eu faria diferente. Eu não teria errado em alguns pontos como eu errei. E aprendeu. Aprendi, mas é uma aprendizagem isso muito dura, né? dura, E muito custosa. muito custosa, enfim, quase interminável às vezes, e psicologicamente machuca muito. Mas poucos cabelos brancos, pelo que eu vejo. Não, mas eu acho que isso aí é genética. Então deu sorte. Doutor César, para quem está nos assistindo, e algumas pessoas podem não saber, das obras que foram feitas e aquisições nas suas gestões, quais seriam as mais relevantes? Puxa vida, Três. essa pergunta é um Três. pouquinho Aquisição do ano, complicada. sim. Eu acho que algumas são antigas, né? Eu vou ter que retornar ao passado, digamos assim. A primeira gestão foi em 93 a 97, 1993 a 1997. Naquela época, o Capão Leão era o principal local de sede da universidade. E lá nós usamos, aliás, um slogan para a campanha para reitor que era: vamos tirar o pé do barro. Por quê? Porque no inverno, nem precisava chegar o inverno. Antes dele, chovia e era impossível se chegar adequadamente numa sala de aula. As pessoas literalmente ficavam com o pé enterrado no barro, com dificuldade de sair, os alunos, os professores, todo mundo. Então, a primeira medida minha foi tratar de obter recursos no governo federal e pavimentar tudo. E fazer reformas nos prédios. Então, eu acho que isso foi muito importante, que pouca gente se lembra, porque depois de estar resolvido o problema, ninguém mais se lembra disso, é claro. Então, naquela época, esse era o objetivo. E, ao mesmo tempo, que também se fez outras transformações, outras aquisições, como, por exemplo, o objetivo, naquela época, a nossa faculdade de medicina tinha outro tipo de objetivo, não digo objetivo, mas era um trabalho bastante diferente do que é hoje. Então, a faculdade se encarregava do atendimento do pronto-socorro da cidade. Então, o objetivo foi construir um pronto-socorro, quando, na realidade, isso, no final da gestão, nós não conseguimos concluir esse projeto, e se fez um grande ambulatório, se transformamos num grande ambulatório, que depois foi apelidado de paliteiro. Por quê? Porque no término da gestão nós deixamos um ambulatório grande e um pedaço que seria do pronto-socorro, e depois foi ali, em frente à rodoviária, hoje, no mesmo local, foi ali edificado, ou começada a obra, né, iniciada a obra, de uma edificação do hospital, e parecia um verdadeiro paliteiro, aquela instrumentalização toda de concreto. Então, na realidade, o início do hospital escola foi uma coisa importante. Eu acho que era uma coisa que hoje ainda não se concluiu, lamentavelmente, mas que nós iniciamos no término do meu mandato. Nós ainda trabalhamos muito para que esse hospital ocorresse, ou se fosse construído, mas só no finalzinho da gestão nós conseguimos a fazer a planta desse hospital, e eu me lembro que nós obtivemos 122 milhões para iniciar a obra. Eu saí poucos meses depois do cargo, mas lamentavelmente isso ficou retardado na gestão seguinte por mais 3 anos, quando aí começaram a fazer nova licitação, mas perdeu muito tempo e o dinheiro. Esse dinheiro retornou para o governo. E como você sabe, o dinheiro voltando, depois é difícil buscar novamente. Mas, graças a Deus, agora parece que está tudo resolvido e que essa construção vai ser concluída certamente ainda na gestão da reitora, da professora Úrsula, agora ao longo desse tempo. Mas, além disso, ainda respondendo essa pergunta, eu tenho certeza que a transferência da reitoria do Capão Leão para Pelotas, então, através da construção de um novo campus ali no Porto, né, que foi
a recuperação do ex-frigorífico Ângulo, e isso mudou o perfil da educação e também a construção de vários prédios ao redor, fazendo com que nós pudéssemos ter um verdadeiro corredor de educação superior, desde a Barroso até o Porto, né, com mais em torno de 16 mil alunos, novos alunos, e mais 50 novos cursos superiores, além de mestrado, doutorado em algumas áreas. Mas o mais importante disso tudo foi a construção do Ângulo e também, eu diria, a importância da criação de mais 8 cursos de engenharia. Pelotas não tinha curso de engenharia até então, só tinha engenharia agrícola, uma vez que sempre funcionou a Faculdade de Agronomia, que é centenária, né? E a engenharia agrícola. Mas as outras áreas de arquitetura e também engenharia praticamente não existiam. A arquitetura existia, mas as engenharias, nenhuma engenharia. Então, com o desenvolvimento que houve ao longo dos anos, nos últimos 10, 15, 20 anos, com a computação, né, e o desenvolvimento até agora, então, da inteligência artificial, a universidade tem um novo objetivo nessas áreas todas. Eu acho que isso foi um legado importante da nossa gestão. Em termos ainda, eu diria, prático e de importância, eu acho que foi a insistência da universidade trabalhar junto com a fronteira. Nós criamos uma outra universidade na fronteira do Brasil com o Uruguai, que é a Unipampa, junto com a Argentina. E o início disso tudo foi conosco. Depois é que nós solicitamos a participação da Universidade Federal de Santa Maria. Mas a criação inicial de 10 campi em 10 cidades da fronteira do Brasil com Uruguai e Argentina foi conosco. Isso foi uma tarefa difícil, eu acho que nos orgulhou muito, porque se trabalhou muito nesse sentido. Depois, terminada a construção dos prédios em todas aquelas áreas, aquelas cidades, aí nós transferimos tudo isso aos cuidados da reitora que assumiu aquela universidade. Então, são coisas que eu me lembro assim que são importantes. É claro que tem outras aquisições, outras coisas importantes que a gente fez, mas que eu me recordo assim de pergunta de imediato, eu acho que são coisas que valeu a pena. É claro que aqui na cidade também se fez outras ações importantes, né, como o Museu do Doce, ali o Centro de Integração do Mercosul, e tem coisas que ainda a gente tinha interesse em fazer, mas que não seguiu adiante. Mesmo assim, um legado para ficar na história de Pelotas. Esses aí eu acho que valeu a pena. Falando um pouco do projeto do Hospital da Universidade Federal, que a princípio a obra foi retomada agora há pouco, né? Esse projeto contempla o quê? Um pronto-socorro ou um hospital para tratamento e cirurgias? Eu não sei detalhe se foi modificado alguma coisa. Eu acredito que talvez alguma coisa tenha sido modificado até para melhor. É um hospital escola, portanto, ele é um hospital cujo objetivo é ser regional, né, para atender todas as áreas. Eu não sei se porque houve uma modificação grande na relação da Faculdade de Medicina, a relação que eu digo de responsabilidade que era da faculdade, que agora passou por uma gestão própria só do hospital, que é independente, digamos assim, da faculdade. A faculdade é uma parte disso aí, né? Mas eu acho que é para atender todas as áreas. É complicado porque algumas já são especialidades próprias daquele hospital para a região, como, por exemplo, os pacientes com câncer, né? Também algumas áreas mais relacionados à infectologia, né? Porque existem referências da saúde em alguns lugares. Por exemplo, os pacientes vinculados à AIDS, essas doenças todas são atendidas no Hospital Escola da Universidade. Isso já é centralizado ali. Como também, como eu falei, algumas doenças, como a maior parte dos pacientes com câncer também são atendidos ali. Óbvio que são
uma parte é direcionado ali do serviço do SUS. Claro que independente tem os outros hospitais que são hospitais privados ou conveniados, né? Mas dentro do hospital escola é predominante, é 100% SUS. Mas esses recursos, então, seriam todos federais, então? Federais. Os recursos sempre são federais. Sempre federais. Para esse tipo de hospital para operação, federal. digo. Para operação, funcionamento. Para tudo. Toda operação federal. Tudo é federal. Ou seja, funciona ali uma empresa, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é a EBSERV, que é ligado ao governo federal para as universidades. Ficariam os 2 hospitais escolas funcionando a princípio? Não, é um hospital só. Não, um hospital só. Vai ser um único hospital. Esse hospital escola que hoje existe ligado ao próximo ali, encostado na Santa Casa, que é uma área alugada, né? Em um acordo com a Santa Casa, aquilo certamente vai dar lugar ao novo hospital. Todo mundo vai ser transferido para o novo hospital. Acredito que era essa a intenção. Não sei se mudou alguma coisa. É que essa questão da operação do dia a dia é algo que preocupa bastante pelo seguinte ponto. Se olharmos o pronto-socorro regional que está por sair ali no prolongamento da avenida, né? Sim. Ali foi uma obra que é de se agradecer ao atual governador, Eduardo Leite, pelo trabalho, o esforço que fez para trazer esse recurso a Pelotas, mas nós temos um problema vindouro, que serão a operação dele, que ele se projeta um custo mensal de 5 milhões mês. E seria para o município, né? Eu então, não sei isso. Esse recurso viria do município de Pelotas, mas para atender a região, né? Então eu pergunto a manutenção desse hospital federal, aí já alivia um pouco os cofres, né? Esse é federal. É federal. Não. Enquanto no hospital, no pronto-socorro regional, será uma grande obra do governo Eduardo, não resta dúvida que é algo que deve se agradecer a obra e o trabalho do governador, que na minha visão é muito bom o trabalho do Eduardo, mas que poderá acarretar num futuro ônus para a cidade de Pelotas, né? Então... Pois é, eu não sei exatamente como é que isso vai ser arrumado, compartilhado. Né? Porque vai haver certamente tem que haver um meio de manutenção desse pronto-socorro, que não é uma coisa simples, porque sai muito caro, não é uma atividade barata, mas o hospital da universidade não é para atender as urgências são no pronto-socorro. A faculdade atende outros tipos de cirurgia, clínica, traumatologia, tudo, porém não as urgências. Então é completamente diferente. Quando o aluno vai ter que aprender urgência, ele vai aprender lá no pronto-socorro regional, que certamente vai ter as portas abertas para todos os estudantes de medicina da cidade. E que são, não apenas para eles aprenderem, mas também eles contribuem decisivamente na atividade do dia a dia. Então isso é importante. E o problema hoje da saúde, não estou falando nem para Pelotas, da região, o principal problema seria o pronto-socorro? Como problema? A saúde de Pelotas? Eu digo dentro dos problemas que existem. Não estou dizendo que é o maior problema. Mas o maior problema que tem em Pelotas seria o pronto-socorro. De lotação. De lotação, sim. Seria. Nós temos problemas sérios. Por exemplo, o pronto-socorro atende todas as urgências. De toda a região. De toda a região. Quer dizer, Pelotas e a região que drena para cá, concentra. Por quê? Porque tem doenças que as pessoas, os médicos em cidades ao redor da nossa cidade, aqui ao redor de Pelotas, não têm condições de atender. São 20 municípios que dificilmente tem, por exemplo, na minha área, não tem neurologista, não tem cirurgião vascular, não tem cirurgião cardíaco. É claro que são áreas muito especializadas, então tem que vir para cá. Mas, além disso, é uma porta de entrada para doenças que não seriam do pronto-socorro. Mas é claro que o paciente não sabe, ele se dirige até o pronto-socorro. Agora mesmo, pode o doente ter uma dor abdominal qualquer, ou uma criança, coisa simples, mas que ao invés de ser atendido num posto de saúde, nem sempre o posto está aberto, dependendo do horário, é claro, né? Então ele vai ao pronto-socorro. Então uma superpopulação que existe dentro daqueles corredores, é um número enorme de pacientes que estão ali alojados em macas, em cadeiras. É um ambiente muito difícil para todos trabalharem e também para os próprios pacientes, mas é o único que tem. E, felizmente, o pessoal ali é muito qualificado.
Quer dizer, desde o servidor mais comum, né, que ajuda em toda higienização, até os mais especializados que ali trabalham. Quer dizer, se eu pessoalmente, eu sempre digo isso, se eu tiver qualquer coisa grave, me leve ao pronto-socorro. Ele é sujo, ou é cheio de gente, é superlotado, não interessa, me leve ali. Por quê? Porque ali todo mundo sabe como atender a urgência. Não são, isso que eu estou dizendo, não é uma maneira de questionar o atendimento nos outros hospitais. Não é por isso, mas pelo tipo de trabalho de equipe que está ali em atendimento permanente. Não é todos os hospitais da cidade que têm a facilidade de atender a urgência como aquele ali. Então, eu acho que isso é importante. Mas respondendo à tua pergunta, o problema maior nosso, certamente, é o pronto-socorro e também os leitos que precisamos ter nos hospitais disponíveis a transferência de pacientes daquele pronto-socorro para os atendimentos serem prosseguidos, né? Por exemplo, a pessoa é atendida numa urgência, eu vou dar um exemplo bem comum, né? Vamos supor que chegue um paciente ali com um acidente vascular cerebral, então, ou com um infarto miocárdio. Ele é atendido naquela urgência, mas depois ele necessita permanecer internado por longo tempo. Então, ele tem que ir para os outros hospitais, ou Santa Casa, ou Beneficência, ou Unimed, seja o que for. Porém, o número de leitos disponíveis para os pacientes que não têm convênio, ou seja, apenas SUS, Sistema Único de Saúde, é um número pequeno ainda para Pelotas, porque a cidade cresceu e se ela não cresce tanto, ela vem para cá pessoas de outros municípios. Isso produz ou causa um problema bastante complicado para que a gente possa liberar os pacientes e atender melhor. Às vezes eles ficam ali por 7, 10 dias internados porque não tem leitos disponíveis nos outros hospitais. Eu até, se me permite um testemunho, eu 3 vezes acabei no pronto-socorro porque eu tenho epilepsia e 2 vezes convulsionei no sono, dormindo. Sim. Minha esposa me socorreu. E o pessoal do pronto-socorro, eu digo que são heróis. Espetacular o atendimento, médicos da mais alta qualidade, dedicação total, conhecimento ímpar. E outra vez uma crise de diverticulite, também parei no pronto-socorro. Depois fui a um quarto dentro do Hospital São Francisco, é particular, enfim. Mas o atendimento dentro do pronto-socorro, irretocável. Né? São heróis que estão trabalhando lá dentro. Mas a infraestrutura não os ajuda. Não. Né? E eu lhe pergunto, com esses novos hospitais e com o hospital de pronto-socorro, supriria essa necessidade ou ainda seria insuficiente? Depende de recursos, né? Tudo é uma questão econômica. Mas eu digo em termos de infraestrutura, o Hospital da Federal e o pronto-socorro pronto. Sim. Seria o suficiente para suprir? Com esse aumento de leitos previsto no novo hospital regional, claro, eu acredito que sim. Eu acho que sim, mas o problema sempre é econômico, né? Em todo o país. E outra coisa importante é que a medicina evolui. Então, existem avanços em diferentes áreas de diagnóstico, de laboratório, de radiologia, etc. Então, que isso requer mais dinheiro. E a população, em função dos meios de comunicação, através de vocês, no podcast, através da televisão, jornais, etc., que são importantíssimos em todos os aspectos, as pessoas aprendem também que precisam fazer o exame X, Y, Z e vão requerer dos médicos ou dos postos de saúde o atendimento adequado. Então, tudo isso requer mais recursos. Então, é importantíssimo que houvesse, no Ministério da Saúde sempre se esforça muito. É um ministério que, independente dos governos, eu acho que é um ministério exemplar, porque eles fazem todo o possível para suprir todas as dificuldades da população. O difícil é que tem que ter dinheiro, tem que ter recursos. E os recursos a gente sabe que no executivo e o legislativo existe dinheiro, mas essa divisão de recursos é muito complexa. Né? Se comunicam e se trumbicam. A verdade é essa. Mas, doutor, uma coisa que eu acho assim, o modelo, né? Por exemplo, nós estamos voltando um pouquinho à região aqui. Essas cidades satélites de Pelotas, vamos lá, os municípios que tem aqui na volta que acabam migrando todos esses pacientes para Pelotas.
eles contribuem de alguma forma? Eu não sei. Será? Essa aí é uma... Só ficar no ar. Eu acho que eu tenho um convidado que vai nos responder isso aí para o próximo programa. Isso. Eu acho que é uma quem gestão. pode responder uma pergunta dessas são as pessoas que são os gestores atuais. Por exemplo, secretário municipal de saúde. Mas tem que ter algum tipo, né? Secretário, eu não sei qual é. O SUS deve aumentar um pouco. Eu não sei qual é como é que funciona exatamente isso. Mas a verdade é que, independente, né, da saúde, mas a nossa cidade, eu acho que teria que... eu acho que nós temos que modificar algumas coisas para mudar para melhor. Não é a cidade, eu até vou aproveitar isso, que agora eu estou sonhando aqui, né? No sentido de que, assim como a gente lutou na universidade para criar coisas novas dentro da instituição, né? Visando o desenvolvimento da região, eu acho que é preciso... os jovens poderão fazer isso e imaginar novas ações capazes de trazer recursos de desenvolvimento maior para a metade sul. A nossa metade sul, lamentavelmente, ela fica sempre... O Pelotas me dá essa sensação que nós evoluímos, mas muito lentamente. Quer dizer, tem que criar coisas mais novas. Eu não sei exatamente o quê. O espírito da região estaria doente? O espírito da região não estaria doente, ele é lento. Ele sempre foi assim. Nós somos culturalmente lentos. Eu acho que é preciso... Se pensa muito em doce. Doce é ótimo, eu gosto muito de doce, né? Mas não adianta só pensar no doce. Quando se fala em economia, pensa-se em economia do doce, né? E as suas relações grandes, que certamente eu vou ser criticado por dizer essas coisas, mas a economia cultural é importante, mas não chega só o doce. É preciso evoluir mais. Quando nós pensamos na universidade em fazer vários cursos de engenharia e vários cursos vinculados à computação daquela época, que hoje tudo evoluiu, e tanto é visto pela inteligência artificial, também se criou muito com relação a cinema. Os cursos de cinemas foram criados naquele período, assim como também todas as outras atividades vinculadas a... como se chama isso? Não apenas cinema, mas a arte, né? Várias diferentes formas disso que poderiam gerar riquezas. Então, eu acho que é preciso que a gente acorde para outras ações que tragam desenvolvimento para a região. Nossa região é lenta no que se fala em desenvolvimento, né? Eu me recordo que se pensou em trabalhar com a fronteira do Brasil e Uruguai. Por quê? Porque nós aqui estamos mais próximos do Uruguai, mais próximo de Montevidéu e de Buenos Aires do que de Brasília. Então nós tínhamos que unir esforços, se pensou nisso e se trabalhou no início nesse sentido de criar um meio de transformar todas as nossas potencialidades aqui, que são culturais, que são históricas, né, em fazer alguma coisa que trouxesse desenvolvimento para a região. Isso é importante que se crie algum meio de fazer isso. Uma agência de desenvolvimento regional capaz de trazer desenvolvimento para essa região. Nós somos muito lentos. Então, isso eu acho que é uma coisa que para os jovens terão que trabalhar nesse sentido. E nós temos não os velhos que nem nós, né, que já estamos mais para morrer do que para viver, mas os jovens têm que trabalhar nesse sentido. Eu acho que temos material humano muito bom, né? Muito bom, cabeças pensantes. O que falta é unir, agregar, exatamente, o executivo com o legislativo, tem que juntar com força. A sociedade, né, no geral. Pensar, eu sempre digo isso, depois que eu estou muito tempo fora de Pelotas, que eu estou voltando, eu acho que Pelotas precisa de um pacto pela região, encabeçado justamente por Pelotas, porque é a cidade maior aqui da região. Que é o quê? Um pacto. Deixar de lado um pouco o ego, que é quase impossível. O ego, aí é que tá. Eu queria tocar nesse assunto, que eu acho que lá da universidade deve também ter isso aí. O ego o ego não, mas essa ideia é minha, não é dele, então eu sou contra. Exatamente. Embora seja uma grande ideia. Então, os egos, e por quê? Tá na hora, e aí talvez com essa turma nova dos jovens que o senhor se refere, que pode vir desprovido o jovem está tão desprovido de valores, no sentido de perdurário, né? Eu quero ter um carro. Não, hoje não interessa muito um carro. Então, já aproveitar essa onda e
não ter o ego, né? E pensar no bem para Pelotas. Eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas hoje pensam em Pelotas em se eleger ou pegar um cargo público para tapar buraco, de alguma forma, né? O buraco mesmo existente, mas é muito imediatista. Agora, só agora, e não pensa em um projeto. Tem que se pensar no agora, claro, evidente. Mas tem que pensar no projeto Mas também. tem que pensar no projeto. E esse vai naquela onda que tu falou lá, que é um grave problema, que é o quê? Tudo que o meu opositor fez, eu não posso deixar em pé. Eu tenho que botar a terra arrasada e começar do zero. Colocar no esquecimento, né? Exatamente. Tipo assim, o que ele fez, esquece. Agora vamos nós fazermos. E aí, 4 anos depois, mas o papel de vocês é importante. Vocês aqui trazermos podem ideias trabalhar novas. Não apenas ideias novas, mas deixar esquecer o que existe bom que possa ser multiplicado ou produzido de outra forma, de melhor qualidade, assim por diante. Mas então eu acho que a comunicação é essencial, tem que fazer isso andar. Tá muito lacônico, sabe? As pessoas estão muito para baixo, todo mundo fica falando do passado como um saudosismo muito grande. Eu acho que o passado, como o senhor falou, ele dá o norte, né? As coisas boas que foram feitas e principalmente as erradas que foram feitas a gente não pode repetir. Claro. E ter um projeto de vida, né? A coisa tem que andar, a região tem que andar, Pelotas tem que andar, a universidade tem que andar, as prefeituras têm que andar. Então eu acho que principalmente é ter a intenção de fazer o bem. Acho que eu peço vênia na tua fala, Nobre. Por favor. É o seguinte, tem que se viver o passado, mas tem que saber vender o passado, vender a história. E a nossa região tem uma dificuldade de contar e vender sua história. É verdade. A grande maioria dos gaúchos não sabe que em 1737, Silva Paz adentrou a Barra do Rio Grande e fundou aqui, na cidade do Rio Grande, o nosso estado. Nosso estado começa na cidade do Rio Grande. E não se vende isso. A maioria do Rio Grande do Sul sequer sonha que o Rio Grande do Sul começa na cidade do Rio Grande. Que a história de Pelotas e Rio Grande é rica. E nós não sabemos vender isso. Enquanto a serra, e tem que se admirar o que o Gramado faz, uma árvore é atração turística. Eles sabem vender o que tem. E nós não somos comerciais. Verdade. Nós não sabemos vender toda a cultura e a história que temos. A história e a cultura de Pelotas, demos uma volta na praça, Coronel Pedro Osório. O segundo teatro mais antigo do Brasil está aqui. E quando eu recebo pessoas de fora, fornecedores e amigos de fora, eu mostro o que temos aqui e as pessoas se admiram. Ficam admiradas, mas tudo isso aqui eu não sabia. E as pessoas sequer sabem. Então assim, a cidade do Rio Grande não sabe se vender, Pelotas não sabe se vender e nós não sabemos nos vender. Isso é verdade. Temos que usar esse passado, essa história para vender. Fazer disso o turismo. E nós não sabemos usar o que temos. E isso é algo que precisa ser revisto pela nossa população e pelas autoridades. Porque cada um que está assistindo também é um propagador de nossa história. Claro. Para o seu amigo que vem de fora, quem seja, vem a Pelotas, vem conhecer um pouquinho de Pelotas, vem conhecer um pouquinho de Rio Grande. Toda a história da cidade onde nasceu Domingos de Almeida, Rio Grande onde nasceu General Neto, e toda a história, eles conhecem a Revolução Farroupilha, mas não sabem que saiu daqui. Certa feita eu estava na cidade do Rio Grande e levei uma menina que ela é nossa social media, ela trabalha para minha empresa, e nós estávamos na Praça Tamandaré, e eu disse para ela, eu quero entrar ali e gravar uma imagem daquele monumento no centro da Praça Tamandaré. E diz ela, o que é aquele monumento? Eu disse, naquele monumento estão os restos mortais de Bento Gonçalves da Silva. Ela disse, eu não sabia. Uma pelotense. Ela não sabia que ali estava Bento Gonçalves. E se fala na Revolução Farroupilha em 20 de setembro e faz acampamento em Porto Alegre, que ficou do lado do Império. Porto Alegre não ficou do lado dos Farroupilhas. E não se sabe a história da região sul. Isso é triste para nós. Isso é ruim, verdade. E eu acho que vamos voltar à universidade, que é o único meio que eu conheço nesse sentido. E eu acho que a nossa universidade tem que trabalhar nessa direção. Isso é fundamental, isso que falou, e não trabalham assim. Essa estrutura tem que partir da universidade. Quer dizer, não trabalham, e os nossos estudantes talvez não se deem conta da importância disso. Se nós criássemos, aí me ocorreu agora, assim, ouvindo as tuas palavras, foram muito importantes nesse sentido, Marcelo. Por exemplo, se nós pudéssemos ter pessoas que pudessem financiar uma bolsa, não precisa ser muito dinheiro, alguma coisa
que pudesse fazer com que alguns estudantes pudessem participar de uma ação local. A estudantes de história, eu pensei basicamente nisso, é claro, né? E que pudessem reativar essas áreas que nós temos aqui e que pouco a gente conhece, eu mesmo desconheço uma série de coisas, e pudéssemos fazer com que isso fosse revitalizado na comunicação da cidade. Eu acho que isso era importante e que pudéssemos também trabalhar no sentido de estimular o turismo. Uma simples ação dessa turma jovem certamente iria contribuir de alguma maneira para algumas atividades que pudessem resultar ao longo do tempo, não agora, mas mais posteriormente, em alguma economia ou trazer uma ligação com novas empresas, alguma forma de outros negócios, mas que trouxesse recursos para a nossa região. Eu me lembro que uma vez surgiu a ideia de por exemplo, aproveitar e fazer um turismo de barco ali do São Gonçalo, né? E até andando ali da universidade com os barcos até as charqueadas, por exemplo, e fazer com que os nossos estudantes fizessem esse trajeto nos barcos com pessoas que fossem visitantes e fossem ali participando de outras ações até lá, e isso iria gerar, de alguma forma, algum recurso do ponto de vista de turismo até para a próxima cidade, ou para a cidade ou para a região. Então, eu acho que são coisas pequenas que parece muito pouca coisa, mas aos poucos ia nutrir a nossa região, a semelhança, como tu falou, de Gramado, fazer Gramado ou Canela, né? E fazer algumas coisas locais, não se faz nada. Eu não vejo, pelo menos, pode ser que eu encerrado dentro de um hospital, não perceba isso, mas eu acho que tem muito pouca coisa feita nessa direção. Eu acho que aí podia se criar, através de vocês, né, um estímulo para isso tudo ser feito. Pegar os professores de história, os estudantes, e fazer algum projeto, e certamente eles inventariam alguma coisa muito boa para tudo isso. E também pegar os nossos amigos das outras cidades ao redor, que são cidades que estão empobrecidas, como a nossa, né? Pegar São Gabriel, e também a fronteira toda, Uruguaiana é mais longe, mas pelo menos Livramento, Dom Pedrito, né? O Chuí, fazer alguma coisa vinculada ao lado de lá. Quer dizer, isso aí é fundamental que se crie alguma coisa maior para a metade sul. Não dá para pensar só em Pelotas e esquecer o resto. Então nós temos que unir Pelotas, Rio Grande, toda a região, e fazer render alguma coisa mais produtiva. Como também não dá para pensar que só Pelotas, não dá para pensar também que só tem que partir da universidade, dos professores. Claro que não. Eu bato sempre na mesma tecla, que é um pacto entre todos, inclusive a sociedade. Porque o cara que está nos assistindo, está em casa agora, diz, mas isso aí é a universidade que tem que fazer, é o prefeito que tem que fazer, não, é o vereador, não, tem que vir uma empresa grande para Pelotas, alguma coisa. Não, eu acho que começa... Tem razão. Vamos lá, como é que começou a tua gestão? Não foi pavimentando para tirar o pé do barro? Foi. É por aí. Tudo tem que ter um começo, né? Tem que começar. E acho que esse começo é o quê? Primeira coisa, como é que tu vai ter um turismo lindo, maravilhoso, que tem recursos, né? Recursos que eu digo da cidade, os prédios, os lugares, os rios, a história, tem tudo, né? Bons restaurantes, bons locais, mas o que acontece? Tu vai andar em Pelotas, tu tens cachorros que te atacam, tu tem moradores de rua, infelizmente, né? Que não tem enfim, aí é outro problema. Mas isso afugenta muito. Claro. E nós temos que nos dar conta, como cidadãos de Pelotas, que o quê? Que para aí. Nós temos que fazer o dever de casa. Então, esse cara que está dentro de casa, que acha que é tudo que é a universidade, que é tudo que é o poder, que cada um tem que são os responsáveis, não. Somos todos responsáveis. Fazermos a nossa parte. Manter a cidade mais limpa, botar o lixo onde tem que botar, né? E aí nós o comércio começar a ter um bom atendimento, né, Sim, Marcelo? sem dúvida. A universidade em cima de algum projeto, alguma coisa encabeçada, porque, vamos lá, se tu que é um empresário, Marcelo, eu que já fui empresário, tu vai botar dinheiro
onde tem um bom projeto. Sem E dúvida. quem vai executar esse projeto. Tá? Ninguém vai botar dinheiro a fundo perdido. Eu acho que acabou, nem o governo mais consegue botar dinheiro a fundo perdido. Então, acho que a gente tem que ter bons projetos, mas para isso tem que ter um pacto. Não adianta, nós temos uma Câmara de Vereadores que brigam entre si, os vereadores. Aí não justifica. É muito complicado, sabe? Eu acho Verdade. mas também não podemos... Bom, se é complicado, então vamos desistir? Não, eu acho que não. Nós estamos aqui para isso. Justamente para levantar ideias novas e principalmente saber cobrar, né, dessas ideias depois. Eu acho que essa ideia do pacto é excelente. Agora tem que buscar... tem que buscar lideranças capazes de aceitar trabalhar juntos, que trabalhem juntos e se produza a partir daí. Eu acho que é possível, mas tem que haver uma liderança, pode puxar esse grupo e fazer andar. Senão as coisas não vão sair do lugar. A gente percebe o maior evento turístico de Pelotas, que é a Fena Doce, né? Ela só decolou a partir do momento que foi para iniciativa privada. Não estou dizendo que a coisa pública seja... Não. Mas ela só decolou a partir da iniciativa privada. Então nós temos que entender que o turismo ele vai partir de todos nós. Iniciativa privada, setor público e a população. O gramadense ou alguém de Canela, eles vendem aquele peixe, a população vende de uma forma... num todo. Tu queres uma informação em Gramado ou em Canela... Tu tem a melhor recepção possível e impossível, os comerciantes, e todos estão dentro de um projeto. Claro, tem um pouco da cultura alemã de se viver em comunidade, né? Até se olhar uma igreja luterana, se fala a comunidade tal, não é igreja, é a comunidade luterana tal, a comunidade tal. É diferente. Esse espírito comunitário que o alemão e o italiano têm. Mas é possível termos esse espírito comunitário e esta leitura de um todo, mas precisamos, sim, iniciativa privada ser responsável também, as entidades de classe, como CDL, Sindilojas e a Associação Comercial, que eu tenho certeza que, se provocadas, irão agir, porque elas fazem, elas trabalham. Conheço pessoas, por exemplo, dentro da Associação Comercial, tem uma pessoa que admiro muito, que é o Mauro Bom, ele é genial, ele é espetacular, e ele ser provocado dentro disso, com um projeto, como tu bem disse, o projeto é necessário, irão agir. Aliança Pelotas e Aliança Rio Grande irão agir, eu tenho certeza disso. Falo com toda certeza. Mas precisamos de projeto. Uma certa feita, misturando um pouquinho os assuntos, mas falando de futebol, me disseram assim, a região é pobre, o nosso futebol ele anda para trás porque é pobre. E eu fiz a seguinte pergunta, o terceiro maior PIB do Rio Grande do Sul é a cidade do Rio Grande, sabias disso? O terceiro maior PIB não é dinheiro, é projeto. Os times de Rio Grande, por dinheiro, teriam que estar no auge, porque dinheiro o Rio Grande tem, e muito, mas não temos projeto. E a iniciativa privada só coloca dinheiro onde tem o projeto. O teu dinheiro, iniciativa privada, será gasto aqui e aqui. Se não existe projeto, não existe recurso. Eu acho que esse negócio da cultura, acho a cultura germânica ou não germânica, da colonização, enfim, acho que dinheiro... porque não tem dinheiro, porque não sei. É tudo desculpa. Para tu teres uma atitude, tu pode ganhar muito um salário, uma renda familiar baixa, mas se tu tens determinação e tu tens disciplina, tu tens uma casa limpa, tu tens uma casa decente, entendesse? Agora, se tu não tem essa disciplina e a necessidade de que bom, é isso que temos, então vamos fazer desse limão uma limonada. E Pelotas está sempre esperando que chegue um caminhão de limonada. E às vezes nós só temos um limão. Tá certo. Exatamente. Agora vou aproveitar isso que tu falou, eu vou dar um exemplo. Eu me recordo que quando eu assumi a universidade nós não tínhamos dinheiro nenhum. Como é que eu consegui dinheiro para fazer tudo isso? Primeiro que eu era teimoso. Eu ia atrás. Disciplina. Ia atrás. Primeiro, objetivo. Eu tinha um objetivo certo. Eu quero fazer tal coisa. O objetivo é esse aqui. Então agora eu vou atrás do recurso para isso. E eu fui a Brasília, olha, eu não sei quantas vezes, mas muitas vezes. E lá eu chorava a miséria. Mas com projeto. Eu levava o projeto e eu quero fazer isso aqui. Às vezes eu nem tinha o projeto tão bem elaborado. Mas tinha uma ideia. Eu consegui elaborar depois com eles. Dependendo da conversa, eu adaptava o projeto.
Então a gente tem que fazer isso, é simples, agora tem que fazer. Sem projeto não se arruma dinheiro. E dinheiro existe, é uma questão de querer fazer. Então, existe todos falam ou se queixam muito que a gente que o Mercosul é uma coisa ilusória, que não progride, que agora mesmo não anda que há 50 anos, não sei se há tanto assim, mas quase isso, que estão buscando uma ligação, ou pelo menos um acordo entre o Mercosul e a União Europeia, isso não anda, União Europeia e assim por diante. Porém, eu vou dizer uma coisa, que existe dinheiro do Mercosul parado, que só pode ser usado em projetos internacionais, e que o Brasil, ou pelo menos instituições brasileiras, seja a prefeitura, Estado, ou até as universidades e outros órgãos, pode usar, mas tem que saber buscar o dinheiro e fazer o projeto. Então isso aí que vocês falaram é fundamental. Tendo o projeto, dinheiro existe, mas tem que ir atrás. Às vezes não dá certo, a gente não consegue o suficiente, mas pelo menos tem que lutar a partir daí. Não adianta ter a simples ideia, né, ficar sonhando, nós vamos continuar pobres sonhando, sonhadores pobres. É bom sonhar, é claro, mas tem que ter dinheiro para fazer alguma coisa. Então essa ideia eu acho ótima, faça um projeto. Mas tem que ter alguém de vocês que lidere, então, quem sabe o argumento aqui, lidere um grupo e façam isso andar. Doutor, tá falando essa palavra liderança. A minha pergunta é a seguinte, minha e quase de todo mundo. Tu vê alguma liderança em Pelotas que possa encabeçar isso, ou alguma liderança? Estou encerrado sempre dentro de 4 paredes num hospital, né? Então eu estou muito desligado, a verdade é essa. Eu estou muito desligado do que ocorre no meio, né? Em Pelotas, assim, das outras ações, eu completamente desligado disso. Claro que eu leio um pouco de jornal, nas redes sociais todo mundo está sempre acessando, eu não tenho tempo, então não uso quase, e não aprendi ainda a usar o suficiente, nem sei se eu vou ter tempo suficiente para isso. Quando eu tenho tempo, eu leio, ao invés de buscar as redes sociais, todo mundo está sempre no celular ligado, né? Eu vejo estudantes de noite manuseando o celular. Eu não, eu tenho muita dificuldade nisso, eu acho, por causa da velhice. Então eu leio mais do que uso o celular. Mas, de qualquer forma, claro que vejo televisão, gosto, mas eu acho que não sei responder quanto à liderança em Pelotas, isso eu não sei te responder. Claro que existem pessoas que são muito trabalhadoras, que lideram, né? Prefeito, alguns vereadores, assim por diante, existem. Mas eu não conheço as lideranças mesmo próprias que pudesse trabalhar e fazer um grande projeto. Eu tenho a convicção que se nós unirmos o prefeito e mais outras lideranças locais, como tu falou muito bem, ligados ao comércio, né, negócios, etc., o pessoal unido faz alguma coisa. Agora tem que ter uma ideia. Quer dizer, qual é a ideia? Tem que se fazer um projeto para determinada ação, mas tem que ter foco, senão não sai do lugar. Isso é que eu acho. Agora, liderança, se não tem, criam-se. Elas aparecem. No momento de se reunir e começar a estimular, que vai aparecer liderança. Não. Eu acho que está na hora de mobilizar os jovens. Só os idosos não resolve. Ou juntar os dois. Sim. Sem a sabedoria dos idosos. Tem que juntar os dois. Experiência. Claro. Os jovens são bons porque eles têm que criar coisas, né? E tem estímulo para fazer. Agora, falasse muito bem. É importante os mais velhos, né? Pelo conhecimento que têm, não se pode deixar de lembrar da cultura chinesa e japonesa, que os velhos são importantes, os idosos são importantes. Muito importantes. Não se pode desprezar isso, né? Porque muitas vezes desprezam e o conhecimento fica de lado, né? A experiência que as pessoas mais idosas, mais velhos têm, os jovens não têm. Então tem que juntar essas duas coisas. Eu acho que esses 2 aspectos são importantes que se unam. De 0 a 10, tu teria quanto de esperança para a região? De 0 a 10, se juntar as pessoas, eu tenho
Esperança de 8 a 10. Ótimo. César, nós falamos de tudo aqui. Falamos um pouquinho de universidade, falamos um pouquinho de Se eu não de tivesse saúde. esperança, eu tinha desistido de tanta coisa, né? A esperança é a última que morre, dizia minha mãe. É a última que Esperança é a morre. última que morre. Claro. Eu quero conversar, agora nos minutos finais, eu queria saber um pouco do César. O César hoje está fazendo o que da vida, César? Trabalhando muito. Continua ainda na medicina, extremamente, muito. firme. Porque algumas coisas foram, na minha atividade normal, só medicina. Eu estou trabalhando sem parar porque não tem quem trabalhe. A minha área, lamentavelmente, é a cidade. Nós temos neurologistas, temos neurocirurgiões, principalmente na neurocirurgia falta gente. Porque o que ocorre? Eu atendo predominantemente SUS. E o SUS é pronto-socorro, que é a urgência. E são 7 dias da semana, que entendam bem isso. Nós temos apenas 3 neurocirurgiões para trabalhar os 7 dias da semana. Então, é difícil trabalhar porque são atividades muito cansativas e muito demoradas. Uma neurocirurgia pode durar de 4 horas a 8 horas ou mais. Quer dizer, não apenas o ato cirúrgico, uma preparação, tudo isso. Então, se dedica um neurocirurgião para trabalhar intensamente para atender uma pessoa, um doente. Quer dizer, não se perde o dia inteiro, mas nós ficamos o dia inteiro trabalhando. Não é perda de tempo. Sim, sim. Ao contrário. Leva tempo. Mas leva tempo. Então, o que me preocupa muito é que daqui a um pouco eu terei que parar de trabalhar. Eu não tenho mais idade de seguir a vida inteira nisso. Então, eu tenho um certo limite. E vai faltar neurocirurgiões em Pelotas, assim como em algumas outras áreas, para os que trabalham no Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque se ganha muito pouco ou quase nada e porque o número hoje de pessoas que queiram se dedicar a algumas especialidades está diminuindo. Os estudantes hoje, os jovens, pensam em qualidade de vida. E quem trabalha com o Sistema Único de Saúde trabalha muito e não tem qualidade de vida. Exemplo, em neurocirurgia, em cirurgia vascular, né? E até mesmo em pediatria tem que trabalhar muito. E outras áreas, não apenas as urgências, mas algumas especialidades nós temos dificuldade de conseguir médico. Então eu só estou dando um exemplo que na minha área é muito mais difícil hoje do que era no passado. Mas é que os colegas vão muito mais para aqueles que têm convênio, não que se ganhe muito mais, mas pelo menos consegue trabalhar melhor porque é menos cansativo. Mas eu acho que, perguntou o que eu faço, eu passo no mínimo 10 horas trabalhando todos os dias na medicina normal de sempre. Não sei fazer outra coisa, né? Tirando as idas ao café, que eu sei que tu gosta muito. Gosto, mas são poucas agora. Não, mas ok. Mas o que tu faz para te divertir? Eu não tenho muita diversão. Eu vejo televisão e leitura. Essa é a maior parte. Lá, de vez em quando é possível, se tem alguma coisa interessante no Guarani que anuncie, eu vou. Mas esse é a maior. Eu leio mais e gosto de ler. E gosto de ver televisão, quando dá tempo, né? Mas aí é tarde da noite. O gerenciamento de tempo hoje em dia na vida está bem difícil. IA é um outro assunto que eu acho que... Temos vários assuntos, porque isso aqui devia... E gosto de viajar, mano. Não tem dado para viajar há muito tempo. Não tá sem tempo. Difícil. E é bom, né? É bom. Eu já viajei muito, mas eu gosto. Viajar é bom, cultura, né? A gente aprende muita coisa. Sim. É muita coisa com cada viagem. Marcelo. O programa fica lisonjeado e agradecido pela presença do professor César Borges, uma figura que deixa sua marca na cidade de Pelotas, para a Universidade Federal, mas para a nossa região inteira. É um privilégio tê-lo aqui. Mais uma vez agradecemos sua presença e aprendemos muito com a sua presença. Eu que agradeço. Eu saio daqui muito honrado porque foi um exagero de generosidades, mas eu agradeço muito. Vocês foram extremamente generosos com relação à minha pessoa, que me sinto muito honrado, mas eu repito, foi um exagero, não é tanto assim. Muito obrigado. César, eu vou encerrar o programa dizendo o seguinte, eu te conheço pouco, né, muito pouco, mas eu tenho, não como talvez aqui o cara junto com o Marcelo do Argumento, mas é uma honra muito grande te receber.
Eu conversei contigo para tu veres aqui. Eu tenho orgulho de ter te conhecido como pessoa. Obrigado. Pelo que tu fez por Pelotas e pelo que tu faz como médico, como pessoa, como cidadão. E eu acho que a gente sempre pensa assim, principalmente na nossa idade, assim, que não é o caso do Marcelo. Que legado que a gente deixou da vida, né? Então eu acho que o teu legado é muito maior do que tu acha que é. Tu é muito modesto, eu sei. E isso é uma característica muito peculiar tua, a tua humildade que você tem, e isso é muito bonito de se ver, né? Nós estamos falando aqui que precisamos de um pacto para Pelotas, Sim. E esse pacto para ser conseguido é longe das vaidades, longe dos egos. Nós temos que abster disso para conseguir esse pacto. Eu pediria assim que todo mundo que tiver essa vontade, que tenha 10% da humildade de César Borges para sentar numa mesa algum dia e conversar sobre as soluções para Pelotas e a nossa região, que tanto carece, tanto necessita disso. Eu te agradeço de coração como um amigo teu. Obrigado. E fico em nome de todos do Argumento e de todos os pelotenses. Eu vou estender isso aí a todos os pelotenses. O nosso muito obrigado pela tua passagem por aqui e com certeza quando tu tiveres um tempo, vamos continuar conversando. Tem milhões de assuntos pra gente conversar. Muito obrigado, mas eu acho que tem que seguir adiante a ideia desse pacto. Vambora. Não esqueça. Vambora. Muito obrigado. Sigam nas redes e até a próxima.